que quando você tem um cenário muito positivo, né, no caso econômico, como o Guedes trouxe num momento muito turbulento como foi a pandemia, e daí tem uma mudança que você não sabe o que vai acontecer, qual é o caminho natural? Cara, eu vou esperar. Esse esperar prejudica a nossa economia. Esse é o ponto. Agora, deixar de empreender porque teve uma mudança, aí, assim, né, não existe isso. Você vai continuar empreendendo, você vai continuar entendendo quais são os segmentos e lembrando que existe uma fala de querer popularizar, de querer abrir espaço para a educação ou principalmente para as pessoas ganharem mais dinheiro. Então, segmentos, setores que estão alinhados com essa fala também devem ser beneficiados. Então, eu acho que o cuidado só que a gente tem que tomar é sempre esse, né? De não tomar uma decisão muito drástica. Ah, porque não, parei, vou desistir da vida. Gente, não é assim também, né? Então, acho que a gente já passou, né? Vocês têm mais ou menos a mesma idade que eu. Então, ou seja, olha quantas turbulências a gente já passou. E quantas empresas cresceram nessas turbulências. E, de novo, eu bato nessa tecla. O bom de dizer é que eu acho que cada vez mais a nossa sociedade está entendendo que o bom do brasileiro é o brasileiro e sem piadinha. Então, ou seja, o bom do Brasil é o brasileiro. É ele que faz, é ele que prospera, é ele que gera emprego, é ele que cria. Então, cada vez mais as pessoas tendo essa consciência, o governo atrapalha menos. O governo só atrapalha muito quando as pessoas não têm essa consciência e elas se tornam mais reféns. Então, o que a gente precisa é popularizar essa ideologia de que nós somos capazes de ser maior do que qualquer governo. E isso está acontecendo. E exemplo disso é o que aconteceu também nos Estados Unidos. Hoje, nos Estados Unidos, as pessoas têm de 3 a 4 fontes de renda. No Brasil, Malimar se tem uma. Então, acho que aos poucos as pessoas estão tomando consciência disso, investindo mais nelas, entendendo que o sucesso delas depende delas. Então, eu acredito, de uma forma até otimista, que apesar de toda a turbulência e da gente não estar satisfeito com algumas coisas que estão sendo apresentadas pelo novo governo, que sim, o que vai acontecer na economia nos próximos anos é que ela vai crescer e que o empreendedor tem muito espaço. E principalmente lembrando, né, pessoal, o Brasil tem muito problema. Isso quer dizer que o empreendedor tem muita oportunidade. Exatamente. Porque só dá para empreender onde tem problema. Porque o papel do empreendedor é solucionar problemas. Então, se não tem problema, tá errado. Se não tem problema, tá você não tem como empreender. Daí você muda para a Austrália, por exemplo, que é maravilhoso. Eu tenho uma grande amiga que mora em Sydney. Mas a Austrália, ela vai crescer pouco. A bolsa, inclusive, lá tem pouca volatilidade. Por quê? Porque é tudo redondinho, é tudo perfeitinho, as pessoas já estão ganhando dinheiro, o governo já está... Então, ou seja, tem pouca oportunidade de enriquecimento rápido nesse sentido, né? Não estou falando que não tenha, só estou falando que quanto mais caos existe, quanto mais problema, mais oportunidade tem para o empreendedor. Então, é um ótimo momento, sim, para as pessoas que querem empreender. Aí vem um ponto importante, o conhecimento. Inclusive, uma novidade que eu quero compartilhar aqui com vocês. A minha entrada no Shark me trouxe uma provocação em relação a isso. Porque todo mundo que eu investi ali no Shark tem vários problemas, e vários problemas similares. O primeiro deles é a questão financeira. Sempre é uma baguncinha, né? Porque o brasileiro, ele sempre tem o caixa meio bagunçado ali. E meio que mistura, né? O pessoa física, a pessoa jurídica, etc. Mas eu fui percebendo quais eram os grandes desafios desses empreendedores. E agora, depois de muito tempo negociando com a Sony, a gente trouxe o Shark School para o Brasil, que é o primeiro MBA com a bandeira Shark para ensinar empreendedorismo na prática. Que legal. Porque eu, quando fui, daí você falou até de loja, né? Eu queria ter uma empresa de moda. Né? Eu até contei isso já para vocês. E daí eu fui fazer administração de empresas. Para minha futura empresa de moda não é falência. Então você fala, cara, tipo, é difícil empreender no Brasil? Então deixa eu estudar empreendedorismo. Aí o que você estudava? Administração de empresas. Só que o curso de administração de empresas, não criticando, mas ele é muito técnico e Muito pouco vago. prático. E pouco prático. Ele tem as áreas que são importantíssimas. Eu fiz administração também, eu sei o que você tá falando. E assim, não me arrependo, mas hoje... Não é direcionado pra quem realmente vai gerir uma empresa, Tem né? um monte de matéria que você não usa, né? Exato. Então, ou seja, a gente não tem essa parte prática. E cada vez mais, e principalmente eu vejo pelos meus sobrinhos, meu sobrinho tá com 16 anos, minha sobrinha com 14 vai fazer 15 anos, eles já têm uma mentalidade que eles não querem ficar 4 anos aprendendo com a parte técnica. Eles já entenderam que empreender não é tão sofrido assim como a gente achava. Então, ou seja, já tá tendo uma transformação de mentalidade. Então, a gente trouxe esse MBA justamente, né, são 2 anos e não 4 anos, para as pessoas poderem aprender na prática. Então, assim, estamos num momento turbulento? Sim, com certeza. Porém, para empreender ainda é uma ótima oportunidade, porque o Brasil está cheio de problema e o brasileiro entendeu que ele tem capacidade. Ô, Ká, na sua opinião, existe o preconceito
de uma empreendedora, ou seja, mulheres enfrentam esse... Você percebe algum preconceito, alguma maior dificuldade? O que você acha sobre isso? É legal de falar sobre esse assunto, porque assim, a palavra já diz tudo. É um pré-conceito. Você não me conhece, você vai me julgar pelo jeito como eu ando, pelo jeito como eu falo, pelo fato de ser homem, mulher e tudo mais, pela minha voz, por tudo, né? É um pré-julgamento que você tem quando você não conhece aquela pessoa. Eu acho que, primeiro de tudo, a gente tá tendo a oportunidade de quebrar esse preconceito de uma forma muito mais fácil do que antigamente. Então, acho que antes, sim, você tinha muito mais preconceito de você não poder, sei lá, de repente ser convidado para uma reunião, ou para um debate, ou para uma fala. E isso foi se perdendo à medida também que a tecnologia, a internet permite isso. Então, antes, por exemplo, de você me convidar para estar aqui junto com vocês, você sabe tudo sobre a minha vida, você sabe toda a minha história, você já me viu num vídeo. Então, ou seja, você já sabe quem eu sou e que eu vou trazer algum conteúdo e por isso você acaba me convidando. Quando você não tinha essa facilidade, daí ficava até mais difícil. E daí, não, mas é fulana. O que fulana sabe sobre esse assunto? Ou quantos anos ela tem de experiência sobre isso? E daí era mais difícil de você conquistar o seu espaço. Eu acho que existe preconceito? Sim, não só as mulheres. Todo mundo passa por isso, né? Então, acho que é muito importante de enfatizar. Mas a gente tem a chance de quebrar isso hoje com mais facilidade do que tinha antigamente. Agora, tem segmentos, setores, ambientes que vai ter mais preconceito do que outros. Então, por exemplo, se você pegar um grupo de investidores muito tradicionais, mais velhos, etc., pode ser que eles tenham mais preconceito em ver uma pessoa jovem, mulher, falando sobre aquilo. E agora, se você pegar um grupo mais novo de pessoas, elas não vão ter tanto esse preconceito. E daí, é o que eu bato na tecla, Cá, a importância da mulher ter independência financeira. Porque daí você escolhe onde você quer estar, com quem você quer estar. E um dado até pra gente provocar aqui, 37% dos relacionamentos abusivos não acabam porque a mulher tem medo de lidar com dinheiro. Não tô falando que ela não tenha dinheiro, é medo de lidar com dinheiro. Ela acaba terceirizando muitas vezes na figura do marido, do namorado, do peguete, e daí ela se distancia disso. E daí isso torna ela refém daquela situação. Porque como ela não quer lidar com dinheiro, ela não sai de uma relação. E isso é uma relação não só pessoal, né, tipo amorosa, mas também pode ser uma relação profissional. Muitas vezes tem medo de mudar de ambiente de trabalho com medo de ficar sem um salário. Então, acho que cada vez mais a gente provocar as mulheres a entenderem o poder que elas têm, porque o preconceito não vem só de fora, ele vem de dentro. Quantas vezes eu também não percebi que amigas minhas, que poderiam ser CEOs, por exemplo, de empresas de capital aberto. Hoje tem poucas empresas que têm uma mulher na liderança, que é uma CEO, né? Então, sempre, esse número eu tô até procurando na bolsa para eles me atualizarem, que é entre 4 e 9 sempre. É perto de 400 empresas, é quase nada. Eu brinco que eu não posso nem sair do meu cargo, senão eu tô diminuindo a estatística, né? Mas é interessante de dizer que muitas mulheres que eu conheci que tinham potencial para estar lá, elas não queriam. Ou não se viam nisso. Então, acho que tem um preconceito, sim, ainda, que a gente está quebrando, mas também tem um preconceito interno que nós precisamos falar sobre ele. Da mulher mesmo não se sentir merecedora, muitas vezes, daquela liderança. Infelizmente, eu recebo muitas mensagens, e não sei se faz sentido para você, ou para outras pessoas que você conhece, de mulheres que passam por relacionamentos extremamente abusivos. Quer dizer, muitas mulheres se sujeitam a aceitar traição, né, se sujeitam a ficar num relacionamento onde é tóxico. A gente sabe que o homem fica falando que a mulher não tem condição, que a mulher não vai crescer. Enfim, ela acaba, foi o que a Carol falou, acreditando nisso. Sim. Então, eu vou dar um recado pra você. Mulher, você tem que ser autoconfiante. Seja segura, vai estudar, acredita no seu projeto. Porque as mulheres, hoje em dia, estão, infelizmente, passando muito por isso. E você aí, se você tiver conhecimento, autoconfiança, você vai trabalhar muito bem. E seja segura que vai dar certo. E eu falei disso, cara, porque eu vejo infelizmente, muita mulher que apanha, enfim, porque não consegue sair da bota. A dependência financeira é algo muito sério, né, que a Carol falou. Porque o que acontece, até no nosso dia a dia, às vezes o homem também, ele fica preso numa empresa porque ele tem medo de perder aqueles benefícios, o salário. Então, você juntar, você investir, você ter a sua reserva financeira, te dá